Foi-me dado um tema santidade no lar. Vivendo para Deus em mundos é um mundo de compromissos flexíveis. E nos baseamos em 2 versículos que se encontram em 1 Pedro, capítulo 1, os versículos 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, do qual a palavra do Senhor nos diz: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também, vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E outro versículo que nós vamos trabalhar se encontra em Josué 24, capítulo 24 e o versículo 15. Josué, capítulo 24 e o versículo 15. E a palavra do Senhor nos diz: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos todos juntos ler essa parte. Mas eu... mais forte. Mas eu... que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, Pai, estamos aqui, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz. Que não seja o pastor Quildo que vá falar, e sim o Teu Espírito Santo, através de mim. Unge, Pai, meus lábios, para que Tu fale aquilo que Tu colocou no meu coração para a igreja. É no sangue precioso de Jesus que eu oro e já agradeço. Amém. Vivemos em uma época em que tudo parece negociável. Valores são relativizados, compromissos são descartados, promessas são quebradas e princípios são adaptados conforme a conveniência. A geração desaprendeu o valor do compromisso. O mundo diz: todo mundo faz, não tem problema. O importante é ser feliz. Ninguém precisa saber. E isso entrou dentro das casas aos poucos. Uma oração a menos, um momento com Deus esquecidos, pequenas concessões. E quando percebemos, Deus ainda está na casa, mas já não é mais o centro. E Deus continua dizendo: sede santo, porque eu sou santo. A maior batalha da santidade não acontece na igreja, acontece no lar, na nossa casa, dentro dela. É no lar que mostramos quem realmente somos.
Um lar santo não é um lar perfeito. É um lar que decide honrar a Deus acima de qualquer pressão da cultura. Uma família, ela ganhou uma lareira para a sala. Linda lareira. No início, o fogo era aceso todos os dias. A casa era quente, acolhedora, viva. Mas com o tempo, pararam de alimentar o fogo. A estrutura da lareira continuava lá, mas o fogo morreu. E o ambiente ficou frio. Assim são muitos lares hoje, pastor Rafael. A estrutura cristã ainda existe, mas o fogo da presença de Deus se apagou. A pergunta não é, você tem uma casa? A pergunta é, ainda existe fogo no seu lar? Você tem uma casa ou você tem fogo no seu lar? Após essa introdução, quero trazer alguns pontos para nós. E o primeiro ponto, santidade é identidade. Em 1 Pedro 1,16, pois está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Deus, ele não negocia padrão. O mundo diz, se adapta. Deus diz, se separa. Não é sugestão. É identidade. É separação. É decidir, eu pertenço a Deus. A santidade, ela começa nas conversas no lar, nas atitudes entre marido e esposa, na forma de educar os filhos, naquilo que assistimos, naquilo que permitimos entrar em nossa casa. Deus não procura famílias perfeitas, Deus procura famílias comprometidas. Imagina um copo com água pura. Agora coloque apenas uma gota de veneno. Ainda parece água, mas já não serve para beber. Assim acontece com a santidade no lar. Não são grandes pecados que destroem famílias primeiro. São pequenas concessões toleradas diariamente. Pequenas concessões contaminam grandes propósitos. Deixa eu repetir para você. Pequenas concessões contaminam grandes propósitos. Quero saber de você e responda para Deus. O que entra na sua casa tem edificado seu lar? O que você assiste tem agradado a Deus? O ambiente do seu lar tem honrado a Deus? O ambiente da sua casa atrai ou afasta a presença de Deus? Se Jesus se sentasse na sua sala hoje, ele ficaria à vontade? Santidade não é sobre aparência, é sobre ambiente espiritual. Segundo ponto, pais, vocês são os primeiros sacerdotes do lar. Deuteronômio 6, 7. Coloca aí, por gentileza.
Vamos ler todos juntos? Fale sobre eles quando estivessem. A responsabilidade espiritual dos filhos não pertence apenas na igreja, pertence aos pais. Os filhos aprendem muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Pais, eles observam como você trata sua esposa, como a esposa trata seu marido, como você reage às dificuldades, como você fala dos irmãos da igreja, como você vive sua fé. Eles observam. A geração futura será moldada pela espiritualidade da geração atual. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se seus filhos imitassem sua vida espiritual exatamente como ela é, eles seriam cristãos fortes? Vou repetir a pergunta. Se seus filhos imitassem sua vida espiritual exatamente como ela é hoje, eles seriam os cristãos fortes? O terceiro ponto lá é um altar. Josué 24:15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses e os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele não fez uma sugestão, ele estabeleceu uma direção. Uma família sem Deus, ela perde o rumo. É como um barco sem prumo que navega sem direção. Quando Deus não faz parte de uma família, quando você não coloca Ele como centro do seu lar, é uma família que não tem rumo, que não tem prumo, que não tem paz. Coloque isso no juízo de vocês. Deus tem que estar acima de tudo na nossa família, nos nossos filhos, nas nossas crianças. Tudo que nós registrarmos ou fazermos em nossa família, temos que colocar Deus na frente sempre, de tudo. Um pai resolveu comprar o iPhone 17, o top de linha, para o filho. Colocou internet rápida, acesso a tudo, mas nunca ensinou sobre Deus. Deu conexão com o mundo, mas não deu conexão com o céu. Resultado: filhos informados, mas espiritualmente vazios. Não adianta, povo de Deus, dar o melhor dessa vida e não preparar a família para a eternidade. É você dar e saber, se não colocar Deus na vida deles, ele irá para o inferno. Casa sem oração enfraquece. Casa sem palavra se perde. Casa sem Deus se desestrutura. Precisamos colocar Deus como o centro do nosso lar. Sem Deus nós não somos nada. E hoje nós vemos muitas famílias se reunirem para comer, assistir televisão, resolver problemas,
mas nunca vimos, nunca marcamos para ter momentos de oração. E toda casa, ela precisa do altar. Talvez sua casa não precise de reforma, mas precise de restauração. Nós temos na casa da minha sogra, uma vez por mês, um encontro. A minha família, a minha sogra, as suas duas filhas e meu cunhado, o irmão da minha esposa, que é casado com minha irmã. E uma vez por mês, nós temos esse momento do altar. Fazemos momento de 3 louvores, minha sogra da Assembleia, e aí a gente usa a harpa cristã. Então são 3 louvores, às vezes 4, dependendo da inspiração que a gente está. Após o louvor, aquele que foi sorteado, né, para o dia, traz a palavra, e depois vem, que se não tiver, a gente passa fome, né? Aquele lanchinho básico que parece uma feira, misericórdia, né? Então é muito bom. E que você faça esse momento com sua família, você vai ver como vai edificar o seu lar. 4º ponto, santidade protege o lar. Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Dinheiro não protege família. Dinheiro ajuda, mas dinheiro não sustenta a família sozinho. Quero que você coloque isso no seu juízo. Pense nessa frase. Nenhum sucesso na vida compensa ou justifica o fracasso da família. Vou repetir. Nenhum sucesso na vida compensa ou justifica o fracasso na família. Sobretudo, devemos colocar Deus em frente e não deixarmos que o sucesso abale o nosso relacionamento. Nosso bem-estar com a família, nossa harmonia, que nada abale, principalmente sucesso. Porque dinheiro e finanças, bens materiais, tudo isso é bom. Mas nós temos que saber administrar para que a família não entre em fracasso. Status não protege uma família. Conhecimento não protege uma família. A presença de Deus é que protege a família. Quando Deus é o centro, há perdão, há reconciliação, há restauração, há direção. A partir do momento que nós permitimos que Deus seja o centro do nosso lar, tudo isso volta a existir. A santidade, ela não é prisão, ela é proteção. Deus não estabelece limites para tirar nossa alegria. Ele estabelece limites para preservar a nossa paz. Quero trazer uma história aqui. O homem estava construindo uma casa perto de um rio. Seu vizinho dizia: você está gastando muito tempo fortalecendo os alicerces. Mas ele continuou. Meses depois veio uma enchente. As águas destruíram várias casas. A única que permaneceu de pé foi aquela construída sobre fundamentos fortes. Quando perguntaram o segredo, ele respondeu: eu me preparei para a tempestade antes que ela chegasse. Famílias santas fazem exatamente isso. Elas se fortalecem antes da crise. Tem um casal que chegou para o pastor decidido a se separar.
Anos de briga, mágoas e afastamento espiritual haviam destruído o relacionamento. Durante uma conversa, o pastor perguntou: há quanto tempo vocês não oram juntos? Depois de alguns segundos de silêncio, eles responderam: anos. O pastor os desafiou a fazer algo simples. Durante 30 dias deverão orar juntos. 5 minutos por dia. No início foi difícil. Houve lágrimas, houve constrangimento. Mas pouco a pouco Deus começou a agir. O orgulho foi quebrado, o perdão apareceu, a comunhão voltou. Hoje aquela família serve a Deus, unida. A restauração começou quando a presença de Deus voltou a ocupar o centro do lar. Ponto 5. Escolha contra a cultura. Josué 24:15, só vou ler esse pedaço. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham a quem irá servir. Josué decidiu algo: minha casa terá direção espiritual. Uma família sem Deus, ela perde o rumo. O problema não é estar no mundo, é quando o mundo entra dentro da casa. O problema não é o barco estar no mar, é o mar estar no barco. Quem está ensinando seu filho? Quem define o que é certo dentro da sua casa? Quem tem mais influência, Deus ou a cultura? Família, elas não se desviam de vez, se desviam por decisões pequenas, repetidas, silenciosas. Vão se perdendo aos poucos. Sexto ponto: impacto geracional. O que você planta hoje, sua família colhe amanhã. O homem plantou uma árvore, nos primeiros anos nada impressiona. Está lá ela pequenininha, frágil, mas ele continua cuidando, regando, colocando adubo. Ano depois, aquela árvore sustenta sombra, frutos, vida. Assim é a santidade. Você pode não ver resultados imediatos, mas está construindo algo eterno. Seus filhos estão observando você. Sua família está sendo moldada por você. Seu lar está deixando um legado. A pergunta não é o que sua família é hoje. A pergunta é o que ela está se tornando. Quero trazer uma história aqui de uma família que ela se perdeu. Era uma família que por fora parecia perfeita. Pai trabalhador, mãe dedicada, filhos saudáveis. Uma casa organizada, bonita, funcional, mas espiritualmente vazia. No início, eles até buscavam a Deus, oravam às vezes, iam à igreja quando dava, mas a rotina foi tomando conta. Trabalho demais, cansaço demais, distrações demais, e Deus foi ficando para depois. Até que depois virou nunca. Não houve um dia específico em que disseram: vamos abandonar Deus. Não. Foi mais perigoso que isso. Foi silencioso. Um dia sem oração, depois uma semana, depois meses. A Bíblia começou a acumular poeira e a presença de Deus, distância. Os filhos cresceram, mas cresceram sem nenhuma referência espiritual.
Aprenderam tudo sobre o mundo, mas quase nada sobre Deus. Até que um dia o telefone tocou. Era tarde da noite. Um dos filhos adolescentes tinha se envolvido com coisas erradas. Um caminho que começou pequeno, mas terminou em destruição. Aquela mãe desesperada, chorando, disse algo que marcou. Eu lutei tanto para dar tudo para o meu filho, mas esqueci de dar Deus. Esqueci de falar de Deus. Esqueci de mostrar quem era Deus. E o pai, com os olhos cheios de lágrimas, disse: quando percebi que minha casa estava desmoronando, já fazia tempo que Deus não era mais o centro dela. Eles não perderam a família de uma vez. Eles perderam aos poucos. Não foi um grande erro. Foram pequenas decisões repetidas, ignoradas. Eles não perderam tudo de uma vez. Saíram perdendo aos poucos. Talvez essa história não seja totalmente a sua, mas talvez parte dela sejam. Talvez o altar da sua casa esteja enfraquecido. Talvez Deus esteja presente, mas não seja central. Talvez você esteja percebendo que algo está se perdendo. Mas escute isso com muita atenção. Ainda há tempo de mudar sua história. Ainda dá tempo de mudar a sua história. Ainda há tempo de mudar a sua história. Aquela família do qual eu contei agora para vocês, ela começou a reconstruir. Não foi fácil, não foi rápido, mas começou com a decisão. Deus vai voltar a ser o centro da nossa casa. Eles disseram. E hoje eles dizem: perdemos tempo, mas não perdemos o propósito. Porque quando Deus entrou de novo, tudo começou a mudar. Sempre há tempo de mudar e recomeçar. Basta que você permita que Deus seja o centro do seu lar.